Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E a gente vai falar um pouquinho hoje da simulação que é feita através do site do meu INSS. Porque a gente passou pela reforma da Previdência, a tão temida reforma da Previdência, que não é sem razão, né? Todo esse temor que teve. E a gente sabe que vários direitos, as pessoas perderam direitos, perderam uma série. Agora você trabalha muito mais para receber muito menos. Então, mais do que nunca, é necessário você fazer o cálculo. Então, você tem que saber quando que você vai se aposentar e o valor da sua aposentadoria. Então, e o site do INSS está apresentando esse serviço. Ele apresenta quanto tempo falta para você se aposentar. Só que não fala do valor da aposentadoria, o que realmente é um pouco perigoso, porque se você for só atrás do tempo e não verificar valores, porque a gente tem regras de transição, tem regra definitiva e o cálculo muda bastante de uma para outra. Então, você precisa saber em qual você se adequa, qual que você pode entrar e, assim, qual é melhor para você, porque às vezes o teu colega se aposenta pela regra de pontos e você se aposenta no pedágio de 100%. E para ele é melhor a regra dos pontos e para você é melhor o pedágio de 100%. Então, precisa ser feito caso a caso. Às vezes eu recebo muito comum, Tatiana, eu tenho tanto tempo de contribuição e eu tenho tal idade, posso me aposentar? Não sei, tem que ver. Por quê? Porque tem agora pedágios, precisa verificar. Às vezes a pessoa até pode se aposentar pelo pedágio de 50%, mas o valor é tão menor que compensa ela esperar mais, às vezes, 1 ano para entrar no pedágio de 100%. Então, precisa fazer um cálculo individual, saber como está a situação da pessoa. E nesse cálculo que é feito, né, quando você contrata um advogado especialista, esse advogado já verifica como está o seu CNIS. Olha, esse tempo aqui de contribuição vai te dar problema lá na frente. Então, seria bom você juntar tal documento. Então, de acordo com o que está se apresentando, a gente orienta, faz assim ou faz assado, analisando a situação de cada um. Tem gente que chega, tá ótimo, fala, olha, você entra nessa regra, não precisa fazer nada, é só pedir aposentadoria. Outras pessoas, a gente já orienta, olha, tá muito complicado o seu CNIS, tá com muitos problemas. É bom você, antes de se aposentar, você averbar o período, porque vai dar problema isso. Então, a gente vai orientando de acordo com a situação de cada um. Bom, então, assim, a gente tem a simulação no site do INSS e tem 5 regras de transição que ano após ano aumentam as exigências a quem pede o benefício. Então, idade, tempo de contribuição ou combinação dos critérios. Então, ao longo dos últimos meses, o INSS ele aprimorou o serviço de simulação de aposentadoria pela internet. Então, a consulta é simples e gratuita. Ela está disponível pelo meu aplicativo Meu INSS ou no site meu.inss.gov.br. Então, a simulação requer que o segurado cadastre uma senha que vai exigir informações básicas como CPF e um nome completo. Daí você vai acessar o sistema com o registro da senha e você vai clicar em simular aposentadoria.
que aparece entre os serviços em destaque já na página inicial, tanto do site como do aplicativo. Então, além de mostrar o tempo total de contribuições registradas no CNIS, o CNIS é um extrato detalhado que tem todo o seu tempo de contribuição e os valores que você pagou ao INSS. Então, tá tudo lá explicadinho, tá? E esse simulador, ele detalha quanto tempo falta para aposentadoria em cada uma das regras de transição. Bom, o sistema ainda permite incluir vínculos de emprego que eventualmente não estejam aparecendo na relação apresentada pelo INSS. Então, você vai lá, você pode incluir, tá faltando a empresa XPTO, você vai lá e inclui a empresa XPTO. A ausência ou imprecisão no CNIS é frequente devido a falhas cometidas por empregadores, segurados ou órgãos federais no cômputo dos recolhimentos previdenciários. Então, por esse motivo, carteiras profissionais, contratos de trabalho e guias de contribuição originais são valiosos porque servirão de prova de períodos ausentes na contagem do INSS. Então, a contagem feita no aplicativo não é o cálculo oficial, porque às vezes a pessoa faz a contagem e fala, não, mas eu fiz a contagem, tem que valer esse tempo. Não é oficial, tá? Então, você faz lá, o INSS não quer dizer que vai ser exatamente aquilo. Bom, o simulador do INSS não deve ser considerado como um contador oficial do tempo de contribuição. O cálculo real será aplicado após o pedido de aposentadoria, ocasião na qual o beneficiário deve apresentar cópias dos vínculos e contribuições que não constarem no CNIS. Caso a aposentadoria seja concedida com erro, por desconsiderar recolhimentos, o beneficiário tem 10 anos para solicitar a revisão. Agora, tem vezes que a gente fala assim, é legal você pedir uma revisão para arrumar tal coisa. Às vezes, o erro é tão grande do INSS que não compensa nem você pedir revisão, compensa você dar entrada num novo pedido de aposentadoria já arrumando tudo. Vai depender muito caso a caso, então não dá para dizer, olha, esse caso é assim, esse caso é assado. Bom, para você fazer a simulação, na tela que contém os detalhes da contribuição, é possível adicionar novos vínculos e calcular quanto falta para a aposentadoria. Lembrando que o site só calcula tempo, ele não calcula valores. O sistema mostra uma tabela com 7 linhas, 2 para as antigas aposentadorias por idade e tempo de contribuição e 5 para as regras de transição da reforma. É possível verificar quantos anos e meses faltam para atingir a idade mínima ou o tempo de contribuição para se aposentar em cada uma das regras de transição. O simulador também informará se o direito ao benefício já foi alcançado em alguma das regras. Lembrando que não é oficial, tá? A contagem apresentada pelo simulador, ela é apenas uma demonstração. O cálculo oficial vai depender de uma análise técnica do INSS após você entrar com pedido de solicitação de benefício. Você precisa tomar cuidado com o tempo de contribuição. O meu INSS ele vai oferecer, então, esse simulador para que o segurado calcule quando poderá se aposentar. O sistema poderá ser acessado em poucas etapas e já está adaptado à reforma da Previdência. Então, você vai acessar o meu INSS pelo aplicativo ou por meio do site. Aí, você vai clicar e entrar, e se você não tem senha, você vai cadastrar uma senha. Aí, ao abrir o INSS, procure os serviços. O título Serviços em Destaque. Logo abaixo, você vai clicar em Simular a aposentadoria e verificar o resultado. Então, esse simulador mostrará a idade e o seu tempo de contribuição em anos, meses. Então, 10 anos e 9 meses. Você vai clicar no lápis que aparece ao lado da informação e o sistema vai mostrar os vínculos de emprego e contribuições registradas. Então, é importante você comparar essas informações com as registradas nas carteiras profissionais e contratos e guias de contribuições. Então, se houver diferenças, é necessário realizar o acerto dos vínculos no momento em que você for solicitar algum benefício ou antes mesmo você entra já pedindo para acertar esses vínculos.
se você quiser agilizar, porque, por exemplo, você vê a época que nós estamos agora, as agências fechadas, está tudo muito mais complicado. Então, a pessoa que pede aposentadoria com tudo certo, ela vai receber muito mais rápido o benefício do que aquela que ainda precisa acertar o CNIS, precisa arrumar tudo. Então, quer dizer, essa vai demorar muito mais, entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho das regras da aposentadoria. Então, essa reforma da Previdência, ela criou um sistema de transição. Esse sistema de transição é para suavizar a regra definitiva, para que os segurados migrem das regras antigas para as regras atuais, sem sofrer um baque muito grande. Então, ele muda, mas de uma maneira... Não tem como dizer que não foi cruel. Foi muito cruel, mas assim, dá uma mini suavizada, uma coisa muito de leve. Bom, a gente tem 5 sistemas, sendo 4 voltados a trabalhadores, que antes poderiam se aposentar por tempo de contribuição. A 5ª regra, ela é destinada a trabalhadores que teriam antiga aposentadoria por idade após cumprirem a carência do benefício. Então, transições da antiga aposentadoria por tempo de contribuição. O trabalhador pode se encaixar em uma das 4 transições para se aposentar antes da idade mínima. Em todas, ele precisa completar 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição no caso dos homens. Bom, além disso, para entrar pelo menos com uma das 3 regras, você vai, vamos supor, a gente tem um pedágio de 50%, que não se aplica a todos os trabalhadores, apenas alguns terão direitos. Então, é preciso aumentar em 50% os pagamentos ao INSS, que faltavam em 13 de novembro de 2019. Para 30 anos mulher e 35 anos homem. A regra só vale para segurados que em 13 de novembro de 2019 tinham os seguintes tempos de contribuição. Homens, 33 anos de contribuição e mulheres, 28 anos de contribuição. Tá? Então, 33 dos 35 e mulher 28 dos 30. Então, para ambos faltavam apenas 2 anos, no máximo 2 anos, tá? Então, é de 2 anos para menos a pessoa pode... Falta 1 ano, entra no pedágio de 50%. Para mulher, 1 ano e meio para mulher ou para o homem, entra no pedágio de 50%. 2 anos, até 2 anos entra. Passou, faltam 3 anos, já nem não entra no pedágio dos 50%. O pedágio de 100% se aplica a quase todos, desde que a pessoa tenha uma idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. O trabalhador também terá que contribuir com o dobro do tempo que falta para se aposentar em 13 de novembro de 2019. Então, faltavam 5 anos, vão faltar 10. Mulher faltava 5 anos para os 30, o homem 5 anos para os 35. Agora faltam 10 e tem a idade mínima de 57 para as mulheres e 60 anos para os homens. Pontos. Quando a soma da idade ao tempo de contribuição, obrigatório 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens, atingir uma pontuação mínima. Em 2020, a soma exigida para a aposentadoria é de 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para os homens. Essa pontuação aumenta 1 ponto por ano até chegar a 100 para as mulheres e 105 para os homens. E a gente tem também a idade mínima progressiva, que para se aposentar é preciso atingir a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para os homens. Em 2020, a idade mínima é de 56 anos e 6 meses para as mulheres e 61 anos e 6 meses para os homens. A idade exigida sobe 6 meses por ano e, em 2031, será de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Bom, e a gente tem a transição da aposentadoria por idade, que antes da reforma, mulheres poderiam se aposentar com 60 anos de idade e homens 65 anos, desde que cumprissem a carência de 180 contribuições, que equivale a um total de 15 anos recolhendo o INSS. Então, os critérios da aposentadoria para os homens foram mantidos, que são os 65 anos e os 15 de contribuição. Para as mulheres, a idade mínima sobe 6 meses por ano até chegar em 62 anos em 2023. Então, em 2020, uma mulher que cumpriu a carência do INSS, ela pode se aposentar com 60 anos e 6 meses.
tá? É importante falar isso porque eu recebo muito e-mail, mas muitas dúvidas das pessoas querendo saber. Tatiana, mas eu posso me aposentar quando eu fizer 60? Não, tá aumentando 6 meses por ano. Então, agora, em 2020, é de 60 anos e 6 meses. 2021 vai ser 61 e assim por diante, até chegar nos 62 anos. Bom, a gente precisa, quando a gente fala em aposentadoria, a gente tem que falar, obviamente, em cálculo. Então, a gente tem pessoas que podiam se aposentar pela regra antiga. Precisa saber valores para se aposentar pela regra mais vantajosa, porque algumas pessoas, se você pega a regra antiga, então, você pede a data da aposentadoria, não importa que a pessoa está se aposentando hoje, você pede a data da aposentadoria para 13/11/2019. Por quê? Porque nessa situação, a pessoa vai receber mais. Mas você tem que fazer a regra antiga, você tem que fazer a regra antiga dos pontos, porque tem a regra antiga dos pontos e a regra nova dos pontos. Você tem que fazer todas para você poder dar uma resposta para a pessoa. E todas que eu digo é tempo e valor, porque não adianta eu saber o tempo se eu não sei o valor da contribuição. É muito importante eu saber valor de contribuição. Só o tempo não vai me ajudar em nada, tá? Então, às vezes faltam 6 meses para o pedágio de 50% e falta mais um ano para o pedágio de 100%. Só que eu preciso verificar valores. Às vezes o pedágio de 50% ele é 30% maior, 40%. Vale a pena esperar, porque as pessoas não entendem o seguinte, a fórmula de cálculo é diferente, tá? Eu pego a média salarial, a antiga regra, a regra nova eu pego a média salarial e ainda aplico dos 100% salário de contribuições desde 7,94 e aplico o fator previdenciário no pedágio de 100%. No pedágio de 50% eu aplico o fator previdenciário. No pedágio de 100%, eu vou fazer a média salarial e eu não vou ter o fator previdenciário. Então, muitas vezes, compensa, principalmente a pessoa é muito nova, compensa ela guardar o pedágio de 100%. Ok? Então, isso faz muita diferença. Então, eu saber datas não me ajuda em nada se eu não tenho cálculo. Bom, você precisa calcular o valor da aposentadoria, se pode ser determinante, porque assim, você calculando o valor é determinante para você receber o melhor benefício. Só a data eu não vou saber quanto que eu vou receber, eu tenho que ter valor, tá? Sem valor, não está completo. Eu vou fazer um serviço que eu posso me arrepender, porque se você pede um pedágio de 50% e se arrepende, mas eu quero pedágio de 100, mas você, na época que você pediu aposentadoria, você não tinha o tempo para o pedágio de 100, não tem o que discutir, você fez. E aí você vai arcar com esse erro para o resto da sua vida. Então, esse é o perigo. Quando você vai se aposentar, você tem que passar por um especialista para te orientar. Porque se você fizer uma besteira, você vai ficar com essa besteira, com esse erro, você vai pagar por esse erro pelo resto da sua vida. Tem coisas que dá para errar que depois a gente arruma, mas a aposentadoria não. Antes a gente até falava, se tiver a desaposentação, tudo bem, você se aposenta, depois a gente desaposenta, só que não tem mais essa chance, acabou. Então, todo cuidado é pouco, porque você vai se aposentar e você vai ficar com o valor da sua aposentadoria para o resto da sua vida. Outra questão é o cálculo para você chegar ao valor da aposentadoria. É bastante complexo, levando em conta que a gente tem 5 regras de transição. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer. Tudo bem, só que são 5 regras de transição. Tem que atualizar todos os salários para a data do cálculo. É bem complexo, é bem complicado. A chance de você errar é grande. Bom, muitos acreditam que a contribuição no teto, isso assim, me procura pelo menos uma vez por semana eu encontro esse erro entre as pessoas que fazem consulta. O que é? A pessoa acredita que a contribuição no teto durante os últimos anos de atividade vão conseguir garantir uma boa aposentadoria. Mas isso nem sempre é verdade.
A razão para o valor não se manter no teto com esse período de contribuição no final da carreira é porque o cálculo do valor da aposentadoria ele é feito com base na média salarial, a partir de 7 de 94, utilizando 100% dos salários de contribuição. Então, não adianta, se eu vou utilizar o salário de contribuição desde 7 de 94, eu vou utilizar 100% deles, não adianta eu chegar agora e ficar contribuindo no teto, faltando 1 ano, 2 para me aposentar. Porque isso não vai refrescar grande coisa. Então, por isso que serve o cálculo também para quem quer fazer uma projeção futura. Porque às vezes a pessoa está fazendo isso, vai fazer o cálculo e vê que isso é uma grande besteira, que ela está jogando dinheiro fora. Então, para isso que serve também o cálculo, você fazer o cálculo, porque você pode projetar quanto você vai querer receber para fins de aposentadoria. Então, você faz uma projeção. É feito isso. Eu quero me aposentar com R$3.000. Então, você faz uma projeção, faltam 4 anos. R$3.000, claro, daqui a 4 anos vai ter a correção monetária, mas a gente faz o valor calculando R$3.000, porque aí com a contribuição vai ter a correção nos valores de hoje para você mais ou menos saber quanto que você precisa, com quanto você precisa contribuir. Então, às vezes a pessoa tem uma média baixa, ela precisa contribuir quase pelo teto para chegar nos R$3.000. Tatiana, mas aí fazendo custo-benefício não vale a pena. Isso a gente mostra para a pessoa. Agora, tem gente que fala, não, mesmo assim eu só vou me aposentar. Teve um que, outro dia ele falou, eu só vou me aposentar pelo teto. Então, você faça os cálculos, faça uma projeção, quando que eu atinjo o teto. Tudo bem, eu fiz a projeção, ele vai atingir o teto em 2039, sendo que ele pode se aposentar em 2025. Tudo bem, a gente faz. E aí a pessoa chegou e falou, mas não vale a pena então. Eu falei, o senhor perguntou, estou te mostrando. Em 2039, se continuar contribuindo pelo teto, você vai chegar no teto. Eu falei, mas eu vou estar jogando dinheiro fora. Sim, mas a gente mostra. Então, para isso que serve, tanto para arrumar o CNIS, para te mostrar onde você vai ter problemas, né? A gente aponta, olha, aqui está errado nisso, aqui você vai ter tal problema, para a pessoa já deixar tudo pronto, né, para adiantar, porque uma coisa é você pedir aposentadoria com 300 mil erros, outra coisa é você pedir aposentadoria com tudo certinho, com tudo redondinho, você já averbou os dados antes do pedido de aposentadoria, então já está tudo, você já retificou o seu CNIS, está tudo direitinho. Aí a aposentadoria... É o tal negócio, o funcionário ele tem meta, ele tem que, o servidor ele tem uma meta, ele tem que cumprir tantos processos, ele vai pegar os mais fáceis, aquele difícil vai ficando para trás. Infelizmente é assim que funciona. A gente vê que tem processos que em 2 meses estão... Às vezes você entrou com pedido, eu já vi de entrar com pedido de manhã e à noite sair de aposentadoria por idade, já aconteceu. E outros que demoram anos. Por quê? Porque está errado, precisa retificar os dados do CNIS, aí você averba algumas coisas, paga as guias que quando você pagou o valor menor, você paga para que aquilo seja válido, enfim. São coisas que você faz para arrumar o seu CNIS. Bom, gente, o programa está chegando no final. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.